Irmãos, amém? Nós temos uma esperança viva, nosso Cristo, Ele ressuscitou, amém? A gente crê nisso e nossa esperança está nisso. Quando nós nos reunimos como igreja, quando nós nos colocamos num ambiente para celebrar Jesus, nós estamos declarando essa verdade, amém? Que ela seja realmente sustento à tua alma, ao teu coração, que você possa caminhar na presença do Senhor e realmente celebrar com muita alegria, canções como essa, que enaltecem o nome do Senhor, que trazem a nós realmente palavras tão poderosas a respeito do que Cristo é para nós, o Cristo ressurreto, aquele que virá buscar a sua igreja, amém? Nós somos a igreja de Jesus, amém? Nós aguardamos a sua vinda, glória a Deus. Eu te convido a curvar sua cabeça por um instante, nós vamos fazer mais uma oração. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós celebramos a Tua presença, através, Senhor, do Teu Santo Espírito, há uma manifestação, Senhor, gloriosa Tua, sobre esse lugar, há uma atmosfera, Senhor, do céu, que se manifesta, Senhor, e que traz, Senhor, sobre o nosso coração, Pai, toda a alegria, Senhor, todo o contentamento, Pai, que vem do Teu trono, Senhor, da esperança que temos em Ti, Senhor, desse suprimento que vem realmente do céu para nós, ó Deus, há um resgate, há uma salvação. O Senhor, ó Deus, realmente mandou uma carta de amor. Essa carta, Senhor, ela se revelou. Cristo, Ele nasceu. Cristo, Ele trouxe a nós, Senhor, esse Teu amor, Pai, essa revelação, e cumpriu um propósito eterno. Cumpriu ali, Senhor, naquela cruz no Calvário, realmente uma obra perfeita, Senhor, de salvação. E hoje, nós podemos nos reunir como igreja, e nós podemos aqui celebrar com alegria, Senhor, tudo aquilo que foi conquistado na cruz. Temos, ó Deus, um destino eterno, e nós nos alegramos nisso, Pai, por essa obra tão preciosa. Pedimos ao Senhor, ó Deus, que guie o nosso coração na Tua palavra, que venha, Senhor, a trazer clareza ao nosso coração, que seja aplicável às nossas vidas, Pai. Esse é o nosso desejo e oração, em nome de Jesus. Amém? Começamos o mês de agosto, e agosto é agosto de Deus, né? Nós temos um mês especial do Senhor, nós temos aí mais o nosso segundo tempo do ano de 2025, para nós realmente seguirmos e cumprirmos com o propósito do céu, com aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Nós declaramos aqui no mês de julho, de forma profética, que nós estamos vivendo uma nova fase nas nossas vidas. O Senhor está trazendo uma nova estação sobre as nossas vidas. Então creia nisso, creia que esse mês ele já começa assim. É um ano profético de expansão, é um ano de nós meditamos nas cartas do apóstolo Paulo, nós trouxemos muitas coisas ao nosso coração para realmente ser alinhado com aquilo que é a vontade de Deus, a forma de viver, a forma de reagir a esse mundo, e a partir de agora o Senhor ele começa a nos impulsionar, para que realmente a gente leve, para que a gente chegue aos lugares, para que a gente faça diferença aonde nós estamos. Então, a série desse mês de agosto, ela tem um título que é ânimo e motivação. Duas palavras fortes que impulsionam, ânimo e motivação. E todos nós realmente precisamos disso. Nós precisamos de ânimo e de motivação. Isso em qualquer aspecto da vida a gente necessita, mas principalmente na vida cristã. Para nós seguirmos a nossa jornada, para nós seguirmos o caminho, nós precisamos realmente de ânimo e motivação. A primeira carta aos Tessalonicenses, que é onde nós estaremos agora meditando nesse mês, ela traz exatamente isso ao nosso coração. Nessa carta nós aprendemos a respeito de ânimo e motivação, recebendo, relembrando, e também repartindo daquilo que nós temos recebido do Senhor. É um desafio de fé para as nossas vidas, realmente sermos animados e motivados no Senhor. Nós sabemos que a esperança que temos
na segunda vinda de Cristo, que é o que nós cantamos aqui. Em cada canção, nós falamos de Jesus, nós falamos da sua vinda. Essa esperança que nós temos, ela é a maior fonte de motivação para todas as áreas na nossa vida. Nós podemos entender que o Senhor Jesus, Ele vai voltar, Ele vai vir para buscar a sua igreja. Quando a gente fala da carta de Tessalonicenses, essa primeira carta, o apóstolo Paulo escreveu mais uma, são 2 cartas. A cidade Tessalônica, hoje ela se chama Salônica, né? Ela mudou seu nome. É uma cidade grega, né? Uma cidade que está na Grécia, e foi um alvo da segunda viagem missionária do apóstolo Paulo. Ele passou por essa cidade, ele passou por Filipos, depois ele passou por Tessalônica, depois ele foi para Bereia, e depois ele vai até Atena. Então tem uma jornada missionária aí envolvida. E a gente vai aprender realmente aquilo que Paulo, ele teve de experiência com essa igreja, né, o que essa igreja transmitiu do que ela recebeu, e a forma que isso pode hoje impactar a nossa vida como igreja, porque nós aprendemos com as Escrituras, nós recebemos a palavra do Senhor, e ela vem para nos ensinar também. Então nós podemos realmente aprender sobre ânimo e motivação com essa igreja. Para falar desse tema, nós vamos aqui usar o exemplo dos remos da embarcação. Então você pode notar que a nossa arte ali mudou, agora tem um remo ali aparecendo, e tem tudo a ver com esse assunto. Quando nós pensamos um pouquinho a respeito do remo, nós vamos ver que o remo, ele representa uma força pessoal e um esforço ativo para sair de um lugar. Então, quando você tem uma embarcação, o remo da embarcação, ele serve para que você possa sair de um lugar ao outro. Você precisa de esforço pessoal para que essa ação no remo, ela faça com que você saia de um lugar. Então, o remo, ele precisa ser movimentado com energia. Quem aqui que já remou? Amém? É um pouco complicado, né? Porque você tem que remar de um lado e remar do outro, né? Para você poder ir para frente, né? Então, eu já fiquei num lago virando em volta, assim, não conseguia sair do meio do lago. Não sei se alguém teve essa experiência aqui, né? Quase que tiveram que resgatar eu lá no meio, né? Estava num caiaque e não conseguia voltar para a margem, né? Então, quando a gente pensa em remo, pensa nisso, né? Numa coisa que precisa ser realmente usada. Então, ele precisa ser movimentado com energia, com ritmo, e o ânimo e a motivação, eles são aquilo que nos faz agir e persistir. Então a gente traz esse exemplo para nós, mesmo quando o mar está calmo, sem ajuda externa, o vento não está soprando, as velas elas não estão cheias com o soprar do vento, a embarcação, para ela poder se posicionar, se deslocar, ela vai precisar do remo. Da mesma forma, se ela estiver numa tempestade, aonde está cheio de dificuldade, as velas elas não podem ser içadas, elas podem rasgar, elas podem ter ali alguma quebra, então os remos voltam à ação de novo. Então a gente pensa que remo, ele tem ação tanto naquele momento que está tudo calmo, como também ele tem ação naquela hora que está bem complicado. Então quando a gente fala de ânimo e motivação, a gente percebe isso, que sem o remo, o barco ele até flutua. Nós aprendemos isso no mês passado. Mas ele não avança por conta própria, se isso é esperado dele. Por conta própria ele não vai, ele precisa de algo que o impulsione. Então o mesmo acontece com uma pessoa sem ânimo ou motivação. Ela fica à deriva, ela fica sem ação. E o Senhor, ele não nos chama para ficar à deriva, amém? Ele não nos chama para ficarmos sem ação. Ele tem algo para fazer nas nossas vidas e através de nós. Então não tem esse não é o propósito. Então a gente perceber que na embarcação
nós também precisamos de remo dos dois lados, e para que tenha uma eficácia. Para a gente ilustrar mais um pouco, aqui nós estamos começando a série, então é importante a gente falar e trazer esse sentido para o nosso coração. Motivação, ela seria a vontade de remar, é o que te leva a remar, é o que te leva a começar, é motivação. Você tem uma motivação, você começa a remar. E quando a gente fala do ânimo, o ânimo ele seria a energia e a disposição para continuar remando, mesmo quando você está cansado ou enfrentando correnteza. Então as duas coisas, elas têm que funcionar junto. Uma para começar e a outra para que você permaneça, para que você resista, para que você não desista. Então as coisas, elas caminham juntos. Sem os remos, em algum momento não teremos como seguir adiante. Então nós precisamos de ânimo e motivação para seguir adiante. Tudo que temos nas mãos muitas vezes são os remos, e eles precisam ser realmente usados. Tudo que nós temos, talvez em alguns momentos seja ânimo e motivação, e eles precisam ser usados, para que você não fique parado. Então com eles nós continuamos a jornada, mesmo quando o porto está distante. E aí nós encontramos alguns versículos, que a gente pode citar aqui antes de nós entrarmos na palavra, a respeito disso, na carta de 1 Tessalonicenses. Alguns versículos lá no capítulo 5, que eu queria somente citar para você. O primeiro deles está lá no versículo 11, onde o apóstolo Paulo diz assim: animem-se uns aos outros, e edifiquem-se mutuamente. Então ele traz ali, realmente uma ação, onde a igreja com fé, ela estimula um ao outro, ela anima um ao outro, ela se edifica mutuamente. Então tem um propósito. O ânimo, ele não nasce apenas de dentro, ele não está só no individual, mas ele começa a agir no coletivo, na comunhão, no relacionamento um com o outro, o lado a lado. A gente começa a trabalhar junto, porque nós precisamos chegar em algum lugar, a um destino. E mais um outro versículo, no capítulo 5 também, no versículo 16, ele diz: sede sempre alegres. Sede sempre alegres. E aí a gente percebe que, mesmo quando os braços se cansam, na dificuldade para avançar, a alegria do Senhor, ela renova a nossa força. Então nós somos revigorados no Senhor, quando nós entendemos a alegria no Senhor. No versículo 17, ele diz: orai sem cessar. E aí nós percebemos que a oração, ela é o descanso da alma, de uma remada a outra. Nós descansamos a nossa alma na oração. Então nós não paramos de remar, nós oramos, nós agimos. Então, e no versículo 15 do capítulo 5, ele diz: não vos canseis de fazer o bem. E aí nós percebemos que mesmo quando parece que nós estamos remando contra a maré, o bem que fazemos é o que nos mantém no rumo certo. Então se você quer seguir adiante, quer continuar, faça o bem, não vos canseis de fazer o bem. Não largue os remos. Diga isso para a pessoa do teu lado, fala para ela assim: não largue os remos. Amém? Ela concordou com você? Não desistiu? Não largue os remos. Por quê? Remar com fé é confiar. E que a cada remada que você dá, a cada avanço que você dá com ânimo e com motivação, o que acontece? O mar, ele obedece àquele que nos chamou. Amém? Então nós vamos começar essa série dessa forma, com ânimo e com motivação. Amém? Para nós meditarmos, a primeira mensagem dessa série tem por título: mantenha sua fé viva em Jesus. Mantenha sua fé viva em Jesus. Tem uma exclamação, e isso é algo que deve ser empolgante. Manter a fé
viva em Jesus. Amém? Então, para nós meditarmos aqui, se você quiser abrir a sua Bíblia, ou deixar aí o seu aparelho eletrônico, smartphone, no texto, nós estamos aqui na 1 Tessalonicenses, capítulo 1, é onde nós vamos começar. Quando nós iniciamos aqui a introdução dessa carta, é interessante a gente notar que Paulo menciona a conduta de fé daquela igreja. Se você perceber aí no texto, você vai ver que ele está elogiando a conduta deles, e que eles são parte da oração dele, de gratidão a Deus. Olha que interessante isso, né? Você vê uma carta começando, falando sobre a atitude de fé sendo elogiada, e dizendo que a oração, Paulo estava dizendo isso, que a oração de graças que ele dava a Deus, era pela vida dessa igreja, pela conduta de fé que eles tinham. Então eles chamavam a atenção do apóstolo Paulo pela sua conduta, e isso deve também nos chamar a atenção. No versículo 2 e versículo 3, ele diz assim: sempre damos graças a Deus por todos vocês, mencionando-os nas nossas orações. Lembramos constantemente, diante do nosso Deus e Pai, do trabalho de vocês que resulta da fé, do esforço motivado pelo amor e da perseverança proveniente da esperança no nosso Senhor Jesus Cristo. Então ele começa falando sobre essas atitudes que haviam naqueles irmãos, naquela igreja, e essas atitudes, elas têm a ver com um modelo, um tipo. E qual era o tipo de fé, ou o tipo de amor, ou de esperança, que os tessalonicenses, eles demonstravam? Será que era um tipo de fé, que era apenas um esboço, num rascunho, uma coisa incompleta, ainda meio que rabiscada, que ainda não está pronta? Ou será que aquele tipo de fé que eles atraíam a atenção do apóstolo Paulo dessa forma, era uma fé que ela era algo guardado, ocultado, uma fé que era tão, talvez bem escrita, mas que estava escondida num cofre, né, cheio de vigilância, para que nada a atingisse, nada a afetasse? Será que era esse tipo de fé que estava ali sendo falado? Uma fé incompleta, ou uma fé boa, mas escondida, sem ação? A gente vai perceber que, durante a leitura dessa carta, a fé e o tipo de fé que aquela igreja manifestava, era algo exposto, era algo que estava evidente, era algo que era para que todo mundo visse, era algo que trazia àqueles que viam ânimo e motivação. Ânimo e motivação. Você olhar para um grupo de irmãos, você olhar para uma igreja, e você se animar, você se motivar a ser também, é algo maravilhoso. E esse era o tipo de fé que aquela igreja estava vivendo. E eu creio, meus irmãos, que aqui há uma realidade, que essa igreja de Tessalônica, ela era um modelo de fé, porque ela era sustentada por Cristo, porque tinha a presença de Jesus. No primeiro versículo, eu queria compartilhar com você, a gente ainda não leu o primeiro versículo, mas eu queria compartilhar com você na versão A Mensagem, e o finalzinho dele, ele fala algo muito importante. O apóstolo Paulo, ele diz assim: que a maravilhosa graça de Deus esteja com vocês, a poderosa paz de Deus. Isso encheu meu coração quando eu li. Quando eu li essa poderosa paz de Deus, ela preencheu meu coração, e eu creio que deve preencher o seu também. Porque o que ele estava falando aqui, que essa igreja, ela não estava só
ali tendo essas atitudes de fé. Mas essas atitudes de fé que animavam e motivavam outros, ela tinha uma base em Cristo. Elas tinham ali o que? A maravilhosa graça de Deus. E o que é a maravilhosa graça de Deus sobre nós? É a revelação do próprio Cristo. É o sacrifício, o preço pago, a salvação que é entregue a cada um de nós. Aquela igreja, ela recebe a salvação em Jesus, por crer em Jesus. Então ali eles recebem o que? A maravilhosa graça de Deus. E o que traz isso de resultado para mim, para você hoje? A poderosa paz de Deus. Ela está em nós. Ela está sobre nós. Porque o Senhor nos alcançou com a sua graça. Então isso faz toda a diferença. Hoje, nós somos a igreja de Jesus na terra, amém? Nós somos essa igreja. Nós somos essa igreja retratada na Bíblia, descrita na Bíblia. A igreja de Jesus na terra, é essa igreja. É aqui onde você está, amém? Você pode celebrar isso com alegria, porque você está na igreja de Jesus na terra, aleluia. Nós entendemos isso, que nós vivemos debaixo dessa maravilhosa graça. Você está debaixo dessa maravilhosa graça de Deus, e por isso, você recebe a poderosa paz de Deus, você recebe ela. Isso faz toda a diferença. E aí vem um exemplo que espalha. Como aquela igreja, ela pôde ser um modelo. Nós hoje também podemos ser. Cheios da graça e cheios dessa poderosa paz de Deus. Que excede todo entendimento. Excede todo entendimento. Essa é uma realidade que nós podemos realmente trazer para o nosso coração, através dessa leitura. O apóstolo Paulo aqui, ele elogia, e quando a gente leu aqui essa primeira parte, tem 3 marcas muito especiais na igreja, que são marcas de uma igreja saudável. Ele fala sobre uma fé eficaz, ele fala sobre um amor contínuo, e ele também fala sobre uma esperança paciente. Essas 3 marcas, elas devem ser também as nossas, de fé, amor e esperança. Elas devem ser parte das nossas vidas, da nossa caminhada como igreja, na sua caminhada de fé. E é tão importante que ele cita elas de novo, lá no capítulo 5, no versículo 13, ele cita de novo essas mesmas marcas, fé, amor e esperança. São 3 coisas que devem estar aqui, dentro das nossas vidas, transbordando, fé, amor e esperança. Então, quando Paulo ele lembra das suas obras de fé, que ele começa a falar no começo aqui, ele está falando sobre tudo aquilo que era um fruto do conhecimento que eles tinham de Cristo. Porque a fé ela resulta em algo, ela gera algo. Então, Paulo estava lembrando disso. Paulo estava lembrando dessa dedicação em amor, dessa abnegação em amor, desse trabalho em amor. E isso tem a ver com o quê? Com o fruto de fé. Porque o fruto de fé gera isso, gera atitude. E também ele estava lembrando da paciência, esperança deles no caminho, porque eles não pararam. Eles não paravam. Eles estavam seguindo. E por que ele estava elogiando? Porque tinha tribulação, porque tinha perseguição, porque tinha dificuldade. E eles não estavam desanimando. Amém? Tem alguém desanimado aí? Levanta a mão. Misericórdia. Ninguém levanta a mão, não é? Graças a Deus. Mas a gente está animado. Você está motivado? Amém? Então a gente não vai parar. Amém? E ele elogia isso, mas por quê? O que é essa esperança? O que é essa certeza, essa paciência que faz você continuar? É a presença do Espírito Santo nas nossas vidas. O Espírito Santo de Deus estava na vida daquela igreja, então ele sustentava eles na prova,
e eles seguiam, e eles caminhavam. Então, mantenha a sua fé viva, na expectativa da vinda de Jesus, porque ela vai nutrir o teu coração para você seguir adiante. E aí nós temos 3 pontos para a gente meditar hoje, que eu creio que vai falar muito ao teu coração, de como você pode hoje se manter motivado e animado. Como é que você pode fazer isso hoje? Né? Se manter animado e motivado. Como é que você faz isso? No próprio capítulo 1, a gente vai perceber algumas coisas. Primeiro, viva cheio da palavra de Deus. É o primeiro passo. Para você ficar animado e motivado, você precisa trazer a palavra de Deus para o teu coração. Você precisa se nutrir com a palavra do Senhor. Eu falo isso porque hoje nós somos bombardeados o tempo todo com muitas palavras. Hoje, o fake news, hoje as pessoas elas são conduzidas como se fossem gado, vou chamar assim, por fake news, por palavras de pessoas. A internet hoje ela tem feito muito isso, não sei se você já percebeu, mas você começa a nutrir ódio ou raiva, que é uma coisa que não pode, né, para o cristão, mas você começa a ter aversão por pessoas, por coisas que outros estão falando, e que você não participa daquilo. Mas por quê? Porque são palavras que estão sendo lançadas, e fica bombardeando o tempo todo. Tem gente que já está enjoado de escutar morango do amor. Não é? Quem é que já comeu morango do amor? Fala aí, gente, confessa o seu pecado. Estou brincando. Eu já comi 2 vezes. Ostentando, hein? Gente, é uma febre, né? Uma coisa que a internet estimula, né? Todo mundo tem que participar disso, né? Você vai ficar de fora? Só você que não comeu? Né? Então, eu estou brincando, né? É muito bom, tem gente que está fazendo aí, já experimentei dos irmãos, é uma maravilha. Mas, o que eu estou dizendo para você? Que tem muita palavra hoje, tem muito fake news, tem muita história, tem palavras de filosofia, palavras de falso conhecimento, tem mau conselho, tem mentiras, tem muita coisa que fica bombardeando os nossos ouvidos, a nossa mente o tempo todo. E talvez muita gente fica desanimado, muita gente fica sem motivação, porque fica só recebendo isso, fica só se alimentando disso. E essas coisas elas não trazem esperança, essas coisas elas não impulsionam destino, elas não mostram caminho, e a pessoa está lá só recebendo isso. Mas o conselho para você hoje se manter animado e motivado, é você realmente viver cheio da palavra de Deus, é você trazer a palavra de Deus para o teu coração, mas não só a palavra por palavra, mas a palavra com poder. A palavra com poder, ela faz toda a diferença na sua vida. A Bíblia para nós, meus irmãos, ela é a única regra de fé e prática. Ela é a palavra viva, ela é a palavra de Deus para nós. Nós recebemos do Senhor através dela. Então encha o teu coração das palavras do Senhor. No texto aqui, de 1 Tessalonicenses capítulo 1, do versículo 4 ao versículo 6, o apóstolo Paulo diz algo interessante, ele diz assim: sabemos, irmãos, amados de Deus, que Ele os escolheu, porque o nosso evangelho não chegou a vocês somente em palavra, mas também em poder, no Espírito Santo e em plena convicção. Vocês sabem como procedemos entre vocês, em seu favor. De fato, vocês se tornaram nossos imitadores e do Senhor, pois apesar de muitas aflições, receberam a palavra com a alegria que vem do Espírito Santo. Então, o que ele está falando a essa igreja? Ele está falando que a palavra que chegou até eles, ela não foi uma palavra vazia, não foi uma palavra sem exemplo, sem vida, sem poder, foi uma palavra ministrada no Espírito,
E o que essa palavra trouxe? Ela trouxe exemplo, porque Paulo era o exemplo na sua palavra, e ele como imitador de Cristo. Então, essa realidade desse poder de Deus, de transformação com a palavra, vem quando nós entendemos isso, que há um poder, há um testemunho nisso. Talvez a leitura ou um versículo que você cita, ele pode ser muito mais poderoso e atingir o coração do outro, você vivendo ele, você demonstrando ele com a sua vida, porque a gente pode muitas vezes recitar bem um texto, mas quando a gente recita ele com a vida, ele impacta o coração do outro, há poder nisso. Então viva a palavra de Deus, sabe, viva aquilo que o Senhor está ministrando ao teu coração, e isso vai impactar o coração das pessoas que estão à sua volta. Isso faz o ânimo e motivação estarem transbordando nas nossas vidas. Aqui ele fala sobre, a gente volta ali naquele começo, quando ele fala lembrando da sua obra de fé, porque quando a palavra vem, a natureza verdadeira da fé, ela se expressa em trabalho ativo, ela faz com que algo aconteça, que é sustentado pela fé. Então, quando você ouve a palavra, e ela chega até teu coração, alguma coisa acontece, as coisas têm que mudar, alguma atitude, ela acontece. A fé, ela é ativa, a fé, ela gera algo no teu coração, de você seguir, de você fazer o mesmo, de você seguir o mesmo passo, de você caminhar na mesma pegada de Jesus, e você começar a ter atitudes parecidas. Isso é igreja. A igreja, a marca dela, é ela se parecer com Cristo na terra. Então, quando a gente fala sobre você encher o seu coração com a palavra, ser cheio da palavra, nós estamos falando para você ser cheio de Cristo, você ser cheio dessa realidade de fé, aonde o trabalho ativo é sustentado por ela, alcançar não alcançados. E o outro lado dessa história é que a falta de fé, ela gera ociosidade. Muitas vezes a ociosidade, ela está presente, porque talvez o coração ainda não acredite naquilo, aquilo ainda não gerou fé no seu coração. Então, enquanto isso não gera fé no seu coração, você fica parado, e aí nós precisamos rever, nós precisamos buscar em Deus, nós precisamos trazer a palavra novamente ao nosso coração, para que ela gere fé aqui dentro, e ela gere atitude, para a gente começar a dar passos. Uma coisa interessante que a gente entende é que quando alguém chega até a igreja, ou conhece o Senhor, primeiro ele imita nós, ele observa você, e a partir disso, é onde ele pode imitar a Cristo. Há uma referência poderosa aí, que a gente precisa viver como igreja. Então, quando a palavra é ouvida, e ela é obedecida, uma vida é transformada. Você é uma pessoa transformada? Amém? É importante você pensar nisso. Você recebe a palavra no teu coração. O que mudou? O que você deixou para trás? Qual foi as atitudes que você abandonou? Porque se a palavra gerou fé no seu coração, ela gerou atitudes. Então a gente precisa ter essas atitudes. E isso faz toda a diferença. O Evangelho, ele tem poder para mudar pessoas. Ele tem poder para mudar pessoas. Uma outra coisa que você entende nesse texto, que faz você se manter animado e motivado, é que você tenha atitudes discipuladoras. É muito importante isso. Você recebeu a palavra com fé. A palavra de fé no teu coração gerou atitudes novas. E agora tudo isso que gerou atitude nova no seu coração, precisa chegar para o outro. Precisa ser repartido. Aquela igreja se tornou modelo em muitos lugares, e não tinha internet. Mas por quê? Porque ela se tornou modelo. Olha só,
O versículo 7 e 8 diz assim: assim tornaram-se modelo para todos os crentes que estão na Macedônia e na Acaia, porque partindo de vocês, propagou-se a mensagem do Senhor na Macedônia e na Acaia. Não somente isso, mas a fé que vocês têm em Deus também se tornou conhecida por toda parte. Não tinha internet, meus irmãos, não tinha foto, não tinha rádio, não tinha nada disso. Eles conseguiram se tornar ali relevantes no seu tempo, mas porque começou com fé, e essa fé gerou atitude discipuladora neles. Eles começaram a sair, eles começaram a fazer diferença onde eles estavam, eles começaram a impactar a vida de pessoas, não só na cidade, mas em toda a região, na Acaia, na Macedônia. Mas mais do que isso, eles começaram a mostrar a fé que eles tinham em Deus. Eles começaram a mostrar a fé que eles tinham em Deus. Como que você demonstra a sua fé em Deus? A gente, olhando para essa igreja, uma igreja que estava sendo perseguida, quando você vai entender o contexto dela, a carta, ela começa a falar sobre aqueles que ressuscitaram primeiro e falar sobre a volta de Cristo, porque a igreja estava preocupada, porque pessoas estavam morrendo, e Jesus ainda não tinha voltado, e eles queriam saber mais, e o apóstolo Paulo foi escrever para eles e fala para eles: olha, tem mais, Jesus ele vai voltar. Ele falou sobre ressurreição, ele falou sobre isso, ele trouxe mais esperança ainda ao coração deles, para eles entenderem, a prova de fé deles, o que era? Tribulação. Eles passavam por tribulação, eles passavam por perseguição, e eles não desanimavam, eles não deixavam a motivação para trás, eles continuavam, e isso estava sendo exemplo para todo mundo, que seja exemplo para nós, meus irmãos. Irmãos, muitas vezes a pessoa está com uma unha encravada, e aí ela fica na casa, ela fala: não vou à igreja, esse final de semana aqui deixa quieto, por qualquer coisa. Mas em alguns momentos também você vê outros, todo enfaixado, todo engessado, e fala: estou indo para a igreja. Qual que é a diferença de um com o outro? É o que isso te representa. A que ponto que você está de servir ou adorar a Deus, de estar num ambiente de fé que nem esse aqui, né, rompendo barreiras, para poder adorar o Senhor. Porque muitas vezes nós estamos com problemas, muitas vezes nós estamos com situações difíceis, muitas vezes nós estamos enfermos, mas isso não pode te impedir de você adorar a Deus, isso não pode te impedir de você manifestar sua fé no Senhor. Então isso é um exemplo, é o que a gente percebe nessa igreja, que a fé que eles têm em Deus, ela se tornou conhecida, porque não paravam, eles eram imparáveis. Você é um imparável? Amém? Fala um amém forte aí, assim seja. Amém. Não pare jamais, adore ao Senhor, busque a sua presença, se anime nele, motiva o seu coração e continua, não para, porque nós temos um destino, o Senhor está conosco, amém? Jesus está conosco, Ele nos ajuda na caminhada, Ele nos ajuda. Aqui quando ele lembra disso, ele lembra do trabalho de amor dessa igreja, que foi exemplo. Amor que temos pelas pessoas, se torna um combustível para manter a chama acesa, porque nós recebemos algo tão precioso, que é a salvação em Jesus. Você que entregou a sua vida para Jesus, que o reconheceu como seu único e suficiente Salvador, você recebeu do Senhor um presente de valor incalculável. O Senhor te resgatou de uma perdição eterna. Quando a gente fala sobre o resgate, a Bíblia diz que o homem já está condenado. O salário do pecado é a morte, e é morte eterna, é perdição.
Mas Jesus, ele veio. Jesus, ele é a carta de amor do Pai. Ele veio e cumpriu um propósito. Ele morreu na cruz do Calvário. Ele pagou o preço de morte. Ele se entregou pelas nossas vidas. Ele pagou o preço. Ele riscou, ele rasgou aquela cédula que era contrária às nossas vidas. E ele nos entregou a sua graça maravilhosa. Ele entregou para você um bilhete. Está pago. Está pago. Ele te trouxe para perto. Quando você entende salvação, você entrega a sua vida para Jesus, você está recebendo esse bilhete na tua mão. Jesus, ele fez por nós aquilo que nós não poderíamos fazer. Ele aplacou a justiça de Deus. Ele nos justificou diante de Deus, com o seu sacrifício, com o seu sangue derramado. E aí você recebeu isso. Você recebeu esse presente, essa graça incalculável que nós cantamos aqui. Essa presença de Deus. E aí eu tenho isso. Você tem isso? Quem tem isso aqui? Você tem essa graça sobre a sua vida? Se você ainda não entregou a sua vida para Jesus, entrega hoje, porque esse presente é para você também. Jesus fez por todos. João 3,16 diz que Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele creia não pereça, mas tenha vida eterna. Foi o plano do Pai, mas para aquele que crê, para aquele que entrega a sua vida para Jesus. E agora o que eu faço? Eu recebi algo tão precioso de Deus. E o que é um amor, né? Um trabalho de amor? O que é um amor abnegado? É eu entender que eu fui tão alcançado pela graça, que eu fui tão, né, perdoado, que eu recebi Jesus. Mas tem alguém do meu lado que não conhece Jesus. Tem alguém que não conhece a Jesus ainda. E aí o amor abnegado, ele faz o quê? Ele torna a fé ativa, uma fé operativa. Então eu vou até ele e falo: você já ouviu falar sobre o amor de Jesus? Você já foi alcançado por essa graça maravilhosa de Jesus? Ou você olha para a pessoa e fala assim: Senhor, me dá uma oportunidade de falar para ele o quanto o Senhor ama ele. E você começar a ter atitudes. E eu falo para você que o amor dá trabalho, porque você precisa ir, você precisa fazer. Então o elogio aqui, quando fala sobre esse amor, é um amor que vai, é um amor que procura, que encontra, que reparte daquilo que recebeu. Você recebe, você celebra e você reparte. Então nós precisamos repartir. Nós precisamos repartir. Então, quando a gente entende isso, que é o que eles estavam sendo exemplo e modelo, eles estavam sendo exemplo e modelo de repartir, de mostrar um caminho de fé, de mostrar uma abnegação de amor. E nós podemos também, não podemos? Nós podemos também viver essa mesma realidade como igreja, e isso deve nos animar e nos motivar a seguir adiante, porque Deus, ele veio para salvar. Jesus, ele se manifestou para salvar, e nós temos essa mensagem. Você tem essa mensagem, e ela precisa chegar no coração das pessoas. Então nós temos aí um desafio. Quando nós entendemos isso, essa fé deles era produzia trabalho, e a abnegação em amor fazia ele se tornar exemplo para os outros. E é exatamente assim que a obra de Deus ela deve acontecer conosco, como igreja. A gente começar a fazer diferença. Nós precisamos começar a fazer diferença. Aonde? Aonde estivermos, meus irmãos. Tem gente que vai lá para a Europa, tem gente que vai lá para o continente africano, tem gente que vai para a Ásia, e tem gente que é um missionário na sua casa, que é um missionário no seu trabalho, que é um missionário na faculdade. A faculdade voltou às aulas aí já, né? Seja um missionário lá na faculdade. Comece a encontrar pessoas sedentas ali, comece a falar para elas do amor de Deus.
Você tem uma coisa tão boa que você recebeu, uma graça maravilhosa de Deus, uma poderosa paz de Deus. Leve isso para outras pessoas, é importante. Como você pode se manter animado e motivado? Terceiro ponto, expresse uma vida santa, uma vida pura, uma vida cheia de ânimo. É assim que a gente pode realmente caminhar. O versículo 9 e 10 diz assim: pois eles mesmos relatam de que maneira vocês nos receberam e como se voltaram para Deus, deixando os ídolos, a fim de servir ao Deus vivo e verdadeiro, e esperar dos céus o seu Filho, a quem ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira que há de vir. Então a esperança deles estava onde? A paciência deles estava onde? Primeiro que eles começaram a abandonar a sua velha vida. Eles já não estavam mais servindo aquilo que eles serviam antes. Eles mudaram. Mas também eles eram nutridos por esperar dos céus, o que fala aqui, esperar dos céus o seu Filho, a quem ressuscitou dentre os mortos. Esperar Jesus, que nos livra da ira que há de vir. Então, tudo aquilo que você faz, tudo aquilo que você é motivado, é porque você tem esperança, e você tem esperança em Jesus, e é Ele que nos livra da ira vindoura. Amém? Nós temos essa realidade que deve nutrir o nosso coração. Então, lembrando disso, nós lembramos da paciência na esperança. A esperança deles produziu isso, mesmo com perseguição, mesmo com dificuldade. A resistência ao sofrimento, meus irmãos, ela é necessária, sabe? Para todas as áreas da nossa vida. Nós precisamos não só sobreviver sobre tempos difíceis, mas nós precisamos triunfar sobre eles. Como eu disse aqui, nós já passamos metade do ano, e quantas coisas aconteceram? Coisas boas, coisas que não foram boas, muitas coisas que nos entristeceram, perdas grandes que a gente acaba enfrentando, e a gente passa por elas, mas nós precisamos triunfar sobre elas. Você não pode parar, você não pode parar, porque nós temos uma esperança eterna, nós temos um destino, e isso deve motivar o teu coração, isso deve te animar a continuar. Eu não paro, eu vou até o fim. Eu quero me animar sempre e me motivar sempre no Senhor, porque eu sei aonde que eu vou chegar. Eu quero chegar lá. E você? Também? Amém? Então vamos nos animar e motivar? Em nome de Jesus? Então eles responderam a essa palavra, meus irmãos. E aí a gente pensar assim, que eles fizeram algo com a palavra. O que havia acontecido de notável com essa igreja de Tessalônica? Eles fizeram algo com a palavra. Eles receberam a palavra, eles deram crédito a essa palavra, eles receberam ela, eles aplicaram ela no coração deles, e eles serviram, eles tornaram ela uma coisa ativa na vida deles, não ficou uma coisa escondida. E hoje, as palavras de Paulo, elas transmitem confiança a você. Eu quero dizer isso aqui para você, porque em Atos capítulo 17, o que aconteceu? Paulo, ele chegou lá na Tessalônica. Sabe quantas vezes, ou quanto tempo ele ficou lá? Ele ficou 3 semanas. Ele ficou 3 sábados. A pregação dele para aquela igreja foi 3 sábados, 3 semanas que ele pregou lá. E produziu todo esse impacto na vida deles, porque gerou confiança neles, ele transmitiu confiança a eles. E importa hoje, meus irmãos, que essa palavra sendo ministrada aqui nessa noite, sobre a sua vida, ela transmita confiança para o seu coração, em nome de Jesus, sabe, que ela seja operativa, sabe, que ela gere atitudes, que ela traga um amor abnegado ao teu coração, que ela traga uma esperança paciente no Senhor,
Porque não é a quantidade de palavra que você recebe, mas é o quanto o seu coração está aberto para recebê-la. Porque a deles foi muito pouco, e fez muito. E quantos que recebem muito, e não acontece nada. Então é o coração. Como é que está teu coração? Para receber a palavra do Senhor, para crer naquilo que Ele prometeu, para você viver isso com alegria no teu coração. Então viva essa realidade em nome de Jesus, sabe, venha romper, né? O Senhor aqui, o apóstolo Paulo disse para eles, sigam-me, e eles seguiram, eles seguiram o exemplo dele, e se tornaram um exemplo. Se coloque de pé nesse momento, decida hoje, meu irmão, sabe, decida hoje, nos imitar, como nós estamos imitando a Jesus. Se você ainda não está nos imitando, nem imitando Jesus, comece hoje, né? Você fala, vou começar hoje, isso. Na Bíblia a Mensagem, fala algo muito interessante sobre esse trecho, do versículo 5 e 6, ele diz assim, vocês prestaram atenção em nosso comportamento, e se decidiram por viver da mesma maneira, e ao nos imitaram ao Senhor, ainda que muitas tribulações acompanhassem a palavra, conseguiram desfrutar grande alegria proveniente do Espírito Santo, aceitando a tribulação com alegria, e a alegria com tribulação. Esse é o desafio, meus irmãos, porque nós enfrentamos muitas coisas, e a pergunta é, você vai parar? Você vai desistir? Você não vai continuar? Você vai parar de remar? Jamais, jamais, não pare jamais, seja animado, seja motivado no Senhor, a volta de Jesus, ela está próxima, nós cremos nisso, isso é fonte de encorajamento para o nosso coração. Há muitos corruptos, há muita injustiça, há doenças, há oposição, há adversidade, tem tudo isso, tem sofrimento, mas nós temos uma esperança, e essa esperança é viva, essa esperança tem nome, essa esperança tem nome para você, ela se chama Jesus, Jesus Cristo, o nosso Senhor, Ele é a nossa esperança, é para Ele que nós estamos indo, é Ele que nós estamos seguindo, e por isso nós não paramos, a nossa fé, irmãos, ela é uma fé que envolve o presente, mas também envolve o nosso futuro, a nossa gloriosa esperança. O nosso chamado, ele envolve amor, ele tem a ver com atitude, com algo que a gente faz em amor, e o nosso chamado envolve esperança, que você creia nisso, o quanto nós estamos animados e motivados, pense nisso. Nós temos aí desafios, mas a esperança do retorno é certa, Jesus ele vai voltar, assim como Jesus ressuscitou dos mortos, e ascendeu aos céus, nós temos a plena convicção, de que Ele voltará, eu creio nisso. Eu queria orar com você, mas eu gostaria de compartilhar aqui dessa palavra de 1 Coríntios 15, versículo 55, diz assim: onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó inferno, a tua vitória? Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei, mas a graça de Deus, que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor, amém? Não é
vão, há uma vitória aí. Feche os teus olhos, vamos orar ao Senhor. Querido Deus, querido Pai, nós celebramos a Tua presença, e nós cremos, ó Deus, que a Tua palavra, ela traz a nós, ó Deus, realmente um conforto, Senhor, um sustento para a nossa alma, Pai. Fé, esperança e amor, Senhor, são palavras tão importantes, ó Pai, que devem fazer sentido para o nosso coração, Pai. Somos a Tua igreja na terra, e o Senhor tem propósito com as nossas vidas, Pai. Nós esperamos a volta de Jesus, e nós desejamos que o nosso coração seja nutrido com essa esperança, Pai. Nós pedimos ao Senhor, ó Deus, a Tua visitação, Senhor, que o Teu Espírito, Pai, guie o nosso coração em toda a verdade, Pai, que nós sejamos animados e motivados, Senhor, a seguir adiante, a, Senhor, realmente tomar esses remos às mãos, Senhor, e continuar remando, Senhor, e seguir, Pai, realmente o destino, Pai, o propósito que o Senhor tem para as nossas vidas como igreja, Pai. Nós desejamos isso, Senhor. Eu peço ao Senhor, Pai, que derrame sobre o coração do Teu povo nessa noite, essa graça, Senhor, maravilhosa, Senhor. Derrama sobre eles, Senhor, essa poderosa paz que vem do Senhor, Pai, e que tudo isso, Senhor, venha transbordar no coração deles, Pai, realmente com entusiasmo de fé, Senhor, com atitude, Senhor, com um comportamento novo, Pai, realmente impactando essa geração, para a glória do Senhor. Amém. Amém, meus irmãos. Você pode aplaudir o Senhor? Antes de você sentar, vira para a pessoa que está lá e fala assim: mantenha a sua fé viva em Jesus. Glória a Deus. Não precisa sentar, não. Aleluia. Nós vamos ceiar juntos, meus irmãos. Esse momento tão especial que nós aguardamos, né? Todo mês. Eu espero que o seu coração esteja cheio aí de ânimo e motivação. Porque o que nos dá ânimo, o que nos motiva é entender quem o Senhor é, quem nós somos, o preço que foi pago na cruz, para que hoje nós tivéssemos vida e vida abundante no Senhor. A palavra do Senhor em 1 Coríntios 11, a partir do versículo 23, diz: porque eu recebi do Senhor o que também transmiti a vocês, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, pegou o pão, deu graças, partiu e disse: isto é o meu corpo, dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Da mesma forma, depois de ter comido o pão, ele pegou o cálice e disse: esse cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isto sempre que o beberem em memória de mim. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Nós temos aqui da parte do Senhor uma ordenança: fazei isso em memória de mim. Façam isso, bebam, comam, porque fazendo isso vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Então nós olhamos para o passado e vemos o sacrifício de Jesus na cruz e celebramos a ressurreição dele na cruz. Fazemos isso como igreja, como filhos, como comunidade da fé, como família espiritual, e olhamos para o futuro, porque uma certeza nós temos: Ele vem. Ele vem buscar a sua noiva, sem mancha, sem mácula, santa. Não porque nós somos capazes, mas porque Ele pagou o preço na cruz, e nos trouxe essa vida, através do Filho de Deus. Hoje nós temos vida, e vida em abundância. E esse momento é um convite a nós fazermos isso, discernindo o corpo, entendendo. Quando nós olhamos uns para os outros aqui, podemos entender a graça, essa maravilhosa graça que nós ouvimos nessa noite, que é na minha vida
É na sua vida, é na sua vida, é na sua vida, é na sua vida, na vida daqueles que nós amamos. Hoje eu pergunto para você, todos aqui pegaram o cálice, o pão, estão aí com os elementos para ceiar? Alguém ficou sem? Alguém ficou sem? Pode levantar a sua mão que os nossos irmãos vão até você. Aqui. Talvez muitos aí, amigos, parentes, pessoas queridas, estão sem celebrar esse momento por não conhecer a Jesus Cristo, por não conhecer o sacrifício de Jesus na cruz, o perdão dos pecados, a reconciliação, por não ter esse entendimento. E somos nós é que vamos levar isso até que Ele venha, fazendo isso como irmãos em Cristo, como igreja, não olhando para trás, mas olhando para frente, o autor e consumador da nossa fé, e esperando a volta com grande expectativa. As Escrituras dizem isso, bendita esperança. Você tem essa esperança da volta de Jesus? Você aguarda isso? Você tem no seu coração a firme convicção de que se Jesus voltar hoje, você estará com Ele? E diante disso eu quero fazer um convite, você, de repente, que ainda não aceitou a Cristo como seu único e suficiente Salvador, esse é o momento de se tornar isso um ato público, levantar a sua mão e dizer, eu quero viver essa vida de ânimo, de motivação, regada pela graça do Senhor. Tem alguém que deseja nessa noite aceitar a Jesus como seu único e suficiente Salvador? Todos já fizeram isso. Tem alguém aqui que estava longe dos caminhos do Senhor, e essa noite a palavra do Senhor trouxe a você um novo ânimo, uma nova motivação a continuar a caminhada? Esse convite é para você também, que está longe dos caminhos do Senhor e que deseja retornar. Tem alguém que deseja retornar nessa noite para os braços do Pai? Glória a Deus, todos aqui estão firmes e convictos e animados e motivados para a volta do Senhor. Nós vamos ceiar, meus irmãos. Olha que alegria, estamos no mês de agosto e podemos celebrar a graça do Senhor sobre nós. Nós vamos orar, ora nesse momento, fecha os teus olhos, agradece ao Senhor por estar aqui, pela bendita graça dEle derramada sobre nós. Oremos ao Senhor. Senhor nosso Deus e Pai, nós apresentamos diante de Ti esses elementos, o pão e o cálice, os consagramos a Ti, ó Deus, que ao participarmos deles, possamos nos lembrar do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, a sua entrega, a forma que ali foi derramado o sangue, a forma que ali houve um sacrifício, um cordeiro puro, que foi entregue por nós, um cordeiro santo, e através desta morte nós recebemos vida. Por essa morte também, a ressurreição, um caminho foi aberto, e nós também podemos nesse momento celebrarmos isso, Senhor, a ressurreição e a vida. Que esta ceia seja para nós, Senhor, um memorial de toda esta obra perfeita na cruz, que nutra nosso coração, Senhor, que nos alimente para essa jornada, em nome de Jesus, amém. Você pode participar nesse instante do pão e do cálice do Senhor. O sol se apagou, o amor se entregou naquela cruz. A
morte não podia entender como ele pôde vencer aquela cruz. A luz do sol se apagou, o amor se entregou naquela cruz. Não pôde entender como ele pôde vencer naquela cruz. Mas ao terceiro dia o amor se levantou, da morte ressurgiu pra sempre. Estamos reunidos, levantamos nossas mãos, cantamos aleluia. Mas ao terceiro dia o amor se levantou, da morte ressurgiu pra sempre. Estamos reunidos, levantamos nossas mãos, cantamos aleluia. Ele venceu a morte, ressuscitou em glória. Ele vem, te esperamos. Ele venceu a morte, ressuscitou em glória. Ele vem, te esperamos. Te esperamos. Desejamos a ti, Deus. A luz do sol se apagou, o amor se entregou naquela cruz. A morte não pôde entender como ele pôde vencer naquela cruz. Mas ao terceiro dia o amor se levantou, da morte ressurgiu pra sempre. Estamos reunidos, levantamos nossas mãos, cantamos aleluia. Mas ao terceiro dia o amor se levantou, da morte ressurgiu pra sempre. Estamos reunidos, levantamos nossas mãos, cantamos aleluia. Ele venceu a morte, ressuscitou em glória. Ele
Sim, Senhor. a morte ressuscitou, em glória Ele vem, te esperamos. Aleluia, Senhor. Nós louvamos o Teu nome e agradecemos, Pai, por mais uma ceia que celebramos, Senhor, por mais um memorial que nós estabelecemos. E nós, sim, Pai, nós aguardamos a volta de Jesus. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. A Tua igreja, ela te espera. Senhor, fortalece-nos nessa caminhada. Cobre-nos com a Tua graça, Senhor. Seja sustento para a nossa alma, Pai. Nos protege, Senhor, e nos guie em toda a verdade. E nós o aguardamos até que o Senhor volte. Amém. Você pode aplaudir ao Senhor? Aleluia. Glória a Deus. Poder sentar, meus irmãos. Paz do Senhor, irmãos. Uau, que celebração. Glórias a Deus. E ainda não acabou. Ainda bem que não acabou. Hoje nós comemoramos 10 anos de posse da igreja aqui, do pastorado do pastor Marcos, da pastora Fábio. E é um motivo de grande alegria nós podermos celebrar também esse dia, né? Parabéns, pastor Marcos, pastora Fábio, por esse dia especial, onde é que nós podemos comemorar com grande alegria o cuidado de vocês sobre a igreja. E eu pedi para colocarem algumas fotos do dia da posse de vocês, né? Então, a gente relembrar esse dia com grande alegria, o dia que vocês assumiram o pastorado da igreja. O pastor estava com o cabelo bem pretinho ainda, né? Família toda. Deus, ele tem sido bom. E essa foi uma arte da mídia da época da igreja, né? Olha que coisa mais elaborada, né? Então era o que a gente tinha. Mas o interessante é nós pensarmos em relação a esse versículo que foi colocado. E eu acredito que hoje ele faz muito mais sentido do que na época que ele foi realmente posto, né? Foi Deus que fez isso, e é maravilhoso aos nossos olhos. E a gente poder ver toda essa caminhada, esses 10 anos da vida de vocês. O pastor já passou por boas aqui, não passou, pastor? Já passamos por grandes coisas maravilhosas da parte do Senhor, alguns desafios, e graças a Deus, Deus tem sido bondoso, tem dado graça, e a gente tem vencido, e o pastor tem caminhado debaixo da graça do Senhor. E uma coisa que eu estava lembrando, e era para ter falado de manhã também, e depois no nervoso a gente acaba esquecendo, né? Mas a chegada de vocês aqui, do pastor e da Fábio, não foi para assumir a igreja de imediato como pastores, né? É algo que diferente muitas vezes quando a gente vê, quando um pastor vem para assumir o pastorado de uma igreja, há uma sucessão pastoral, e ele vem de uma outra igreja, de uma outra cidade, e assume o pastorado da igreja. Os pastores vieram para fazer parte da família, fazer parte do corpo de Cristo aqui nesse lugar, e Deus, ele foi trabalhando em todas as coisas, foi movendo todas as coisas, direcionando o caminho do pastor, e hoje a gente pode realmente celebrar com grande alegria tudo aquilo que o Senhor fez, né? Trazendo vocês, colocando à frente desse trabalho, e a gente poder ver como a igreja cresceu, ver a transformação que aconteceu aqui nesse lugar, aqui nessa comunidade, a maturidade com que hoje nós podemos realmente caminhar em Cristo Jesus. Coisas que precisaram ser tratadas lá no começo, hoje não precisam mais ser tratadas, pela maturidade, pela vida do pastor e da Fábio, como Deus tem conduzido eles, e como eles têm conduzido a igreja, através da graça de Deus sobre a vida de vocês. E hoje nós podemos realmente ter muita alegria em nossos olhos, em celebrar esse dia, celebrar 10 anos de ministério pastoral aqui nesse lugar, e a gente pode dizer assim com propriedade, que nós amamos vocês. Eu em particular amo vocês, e é muito bom podermos caminhar debaixo do pastoreio de vocês, e do cuidado do pastor e da Fábio, e é muito bom celebrarmos esse dia, em nome de Jesus. Jô. Amém, irmãos. Falar deles
do pastor, da Fabiana, né, é algo que eu também estou aprendendo nos últimos 5 anos. Eu conheço eles já há um bom tempo, né? Mas eles eram meu cunhado, a minha irmã, e sempre cristãos exemplares. Mas há 5 anos aqui cheguei, e nesses 5 anos eu tenho aprendido como que é ser pastoreado por vocês. A honra, o cuidado, a bênção, a orientação. O pastor sempre foi muito profético, né, com seus sonhos. Mas hoje, como líder dessa igreja, ele é o nosso apóstolo. Ele é aquele que nos traz a orientação do céu. E nós estamos indo bem, não é verdade? Nós estamos indo bem. Quem estava aqui na posse, levanta a sua mão. Olhem aí para o lado. Agora, vocês que estavam, fiquem sentados. Quem chegou depois do pastor Marcos, fiquem em pé, por favor. Glória a Deus. Aplauda o Senhor Jesus. Deus é bom. Aleluia. Amém. Vocês podem se assentar. E eu tive pensando que o Senhor dá muitos sonhos ao pastor. E com certeza você estava num desses sonhos. De pessoas rendidas ao Senhor Jesus. De uma igreja que testemunha na cidade sobre o amor, sobre o caráter de Cristo. E vocês são frutos disso. Então, obrigado. Obrigado. Eu acho que talvez essa seja a palavra da igreja hoje. Muito obrigado por tanto em nossas vidas que vocês dedicam. Que Deus continue aí dando sonhos para mais 50 anos aí. E o pastor é sonhador. E Deus tem cumprido. Amém? Pastor Helmut. Glória a Deus pela vida deles. Vamos abençoar eles? Vamos ficar em pé? Vamos orar por eles, juntos. Vamos agradecer a Deus. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos pela vida do pastor Marcos, da pastora Fabiana, Senhor. Que tu colocaste eles entre nós e nós entre eles, Senhor. Nós somos uma igreja, Senhor. Nós somos uma igreja onde eles são os pastores, onde desse visão a eles já há um tempo atrás, Senhor. No monte, Senhor, que deste visão que veio do teu coração para o coração deles, ó Deus. E já temos alguns caminhos andados, Senhor, e hoje é um marco, Senhor. Ebenezer, até aqui tu ajudaste a eles e a nós junto como igreja, Senhor. Nós te agradecemos, nós te louvamos, tantas mudanças, Senhor, tu fizesse coisas novas, Senhor, e novas coisas virão, ó Senhor, e nós te agradecemos, e nós profetizamos, Senhor, isso, que o bom trabalho, boa obra que tu começaste na vida deles, na nossa vida, há de ser concluída até o dia de Jesus Cristo, e essa igreja estará lá, Senhor, celebrando, Senhor, e obrigado, Senhor, pelo remo que tu deste na mão deles, que nunca falte ânimo, e nem motivação, nem a nós de remarmos também, junto com eles, de apoiarmos, que possamos dar ânimo e motivação também para eles, e não desânimo, em nome de Jesus, nós queremos nos comprometer, Senhor, como igreja, Senhor, de animá-los e de participar, e de estar ajudando, Senhor, em todos os aspectos. Ajude-nos, ajude eles, ó Deus, e guarde-nos juntos, Senhor, que possamos realmente alcançar muitas vidas ainda em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Eu queria ler uma palavra de Deus para eles e profetizar isso na vida deles. Em Isaías 54, versículo 17, tem uma palavra para servos do Senhor. Nenhuma arma forjada contra vocês prevalecerá, e vocês refutarão toda a língua que o acusar. Esta é a herança dos servos do Senhor, e esta é a defesa que faço do nome deles, declara o Senhor, o teu Deus. Amém? Glória a Deus.
Graças a Deus a gente atendeu a um chamado e nós dissemos sim. E isso se faz já 10 anos aqui, né? Como pastor dessa igreja. E eu me lembro do dia que foi aqui o dia da posse, que a igreja ela estava aqui com bastante pessoas nos visitando. E eu olhei para a igreja e falei, meu Deus. E até que o Senhor nos ajudou, Ebenezer. O Senhor tem derramado graça sobre as nossas vidas, que esse amor de Deus, que é derramado sobre o nosso coração, ele sempre alcance o teu coração, que você seja sustentado nessa mesma graça que nos alcançou cada dia. Um agradecimento a todos, a igreja, aos voluntários, aos pastores, todos que têm caminhado junto conosco. A igreja, ela é do Senhor, o rebanho é o rebanho do Senhor, e o pastoreio, o Senhor coloca sobre a mão dos seus filhos, seus servos, e nós estamos aqui para servi-lo. Amém? Que Deus abençoe a todos. Recados? Primeiro, muito obrigada. Eu amo vocês, igreja. Vocês são fonte de ânimo e motivação para a gente caminhar, viu? Isso mesmo. Glória a Deus. Pode se assentar um pouquinho? Pode se assentar. Glória a Deus, que bênção, que gostoso poder celebrar 10 anos nesse lugar que nós amamos e com pessoas que nós vamos aprendendo a amar. Vão chegando pessoas novas, nós vamos conhecendo e se tornando família, né? Para nós isso é muito bom, glória a Deus. Tem alguém nos visitando pela primeira vez? Alguém pela primeira vez lá? Deus abençoe, meus irmãos, muito bem-vindos. Mais alguém? Aqui. Muito bem-vindos, meus irmãos. Deus abençoe. Aqui, bem-vindos. Glória a Deus. Amém. Vocês, quando chegaram, foram recepcionados pelas mãozinhas coloridas, né? Então, logo após a celebração, aqui no hall de entrada, eles vão estar te aguardando para entregar um presente para você. Então, não vá embora sem receber o presente da igreja. Vocês são muito bem-vindos. Aqui é a casa do Pai. Deus abençoe. Nós temos alguns recados dessa semana. GF nas casas.